Meus queridos amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? Espero que todos estejam, como sempre, muito bem. Ontem a população elegeu Luiz Inácio Lula da Silva para ser o nosso próximo presidente nos próximos 4 anos, começando em janeiro. E hoje eu já acordei recebendo um monte de perguntas no Instagram, nos grupos de WhatsApp que eu participo. A galera perguntando o que fazer, Badu, a Bolsa de Valores vai desabar, vai derreter, é hora de sair logo enquanto dá tempo, tá precificado, não tá precificado, o que é que eu faço? Esse vídeo aqui é mais com o objetivo de dar uma analisada geral nessa situação e tranquilizar também muitos de vocês que estão bastante preocupados e sem saber exatamente o que fazer nesse momento. Eu sempre falo aqui, quem acompanha esse canal está cansado de me ouvir falar isso, que nós, seja nos investimentos e na nossa vida como um todo, nós precisamos tomar decisões focando no que está sob nosso controle. Por isso que nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre as consequências para as empresas por conta dessa eleição, mas vamos falar principalmente sobre o que você, como pequeno investidor, pode fazer para conseguir sucesso investindo no longo prazo, independente de qualquer coisa. É mais um vídeo de última hora, sem muita edição, mas feito com muito carinho para vocês aqui. Quem já é de casa, deixa o like aqui na moral para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. É muito importante aqui para o canal que você deixe o seu like e quem está aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Eu sou Badu Vieira e esse aqui é o Valor em Ação. Vamos lá. Nesse vídeo aqui eu vou falar para vocês basicamente sobre duas vantagens que os pequenos investidores possuem, no caso nós, mas que poucos de fato utilizam e se aproveitam dessas vantagens. Claro que a gente vai falar sobre eleições também, sobre as consequências, empresas estatais, enfim, mas essas vantagens aqui, a última inclusive, na minha opinião, é uma das maiores, se não a maior vantagem que o pequeno investidor possui e quem se aproveitar disso, seja hoje e sempre, vai tomar melhores decisões e, consequentemente, colher melhores resultados nos investimentos. Com relação ao resultado das eleições, eu vou ser breve aqui, porque o foco nem é ficar falando tanto sobre política aqui no canal, mas o que o mercado espera é que empresas ligadas ao consumo doméstico e grandes bancos, eles podem se beneficiar de um governo do PT novamente, como já se beneficiaram. O Lula ganhou a eleição, mas ele tem menos apoio no Congresso, ou seja, ele vai ter dificuldades para aprovar o que quer que seja no parlamento. Ele vai ter que ir mais para o centro também para conseguir governar da forma que ele quer, da forma mais próxima que ele quer, né? Então, não será tão simples de fato. E por conta disso, né, ele pode tentar usar as estatais para fazer política pública mais populista. Por exemplo, com relação à política monetária, a gente tem hoje um Banco Central independente, a gente tem um presidente do Banco Central que, ao que tudo indica, deve permanecer no cargo até 2024. Então é difícil hoje, por exemplo, para o governo baixar taxa de juros artificialmente para tentar induzir a economia, o crescimento a qualquer custo. Mas quem tem banco estatal, às vezes não precisa de banco central, né, para fazer isso. Por isso que o Banco do Brasil abriu hoje caindo bastante, ao contrário dos bancos privados e até mesmo do próprio Ibovespa. Então, uma tentativa de facilitar e estimular demais o crédito, isso pode acabar acelerando a economia num primeiro momento. Pode sim, mas isso acaba também endividando mais as famílias, pode ser problema lá na frente, né, vira recessão. O risco das empresas estatais realmente é bem maior, não dá para negar. Tanto que a gente vê aí Petrobras caindo bastante, Banco do Brasil, porque outras vezes, em outras ocasiões, o governo já tentou interferir nessas empresas, tentou ali estimular o crédito com o Banco do Brasil, a taxas abaixo do que deveria, inadimplência estourando, tentou segurar preço de energia, interferir na política de preços da Petrobras, o endividamento da empresa subiu bastante, fora escândalos de corrupção, que ainda está na memória da população e principalmente dos investidores. Então, enfim, é claro que para interferir nessas empresas hoje, por conta de várias mudanças no estatuto, mudanças de governança, é mais difícil, mas não é impossível. Se fosse, a gente não teria o mercado precificando essas empresas sempre com um desconto maior em relação aos pares privados. O Lula, ele ainda não declarou quem ele vai colocar nos ministérios, e isso também é algo que o mercado está esperando e pode impactar a bolsa no curto prazo. Na minha opinião, até o resultado das eleições ele estava mais precificado do que isso. Então, uma coisa é você colocar lá como ministro da Economia, é o Meirelles, outra coisa é colocar a Dilma. Tem nada a ver, totalmente diferente. O mercado vai reagir de forma diferente. A parte de política fiscal, o rombo ali da Previdência é algo que não dá para saber ainda o que o Lula vai de fato
fazer. Se você analisar as propostas de fato do Lula, tem muita coisa que pode acabar prejudicando as expectativas dos investidores, sim, prejudicando o mercado. Tem coisas que de fato são até interessantes, até faz sentido, e tem muita coisa que ele fala que vai fazer, mas não explica direito como vai fazer e nem mesmo sabemos se ele vai ter o apoio necessário para fazer. Então não dá para ficar falando coisa. Vale lembrar que quando ele assumiu o poder pela primeira vez, as expectativas também não eram nada boas, mas muita gente acabou quebrando a cara, tá? O Brasil crescendo, a economia crescendo bastante, superávit, inflação não foi para as alturas. Enfim, não dá para ficar prevendo. Muita gente diz que o Brasil cresceu graças ao Lula naquele período, muitos dizem que foi apesar do governo Lula, porque o que fez mesmo o Brasil crescer foi o boom das commodities. Seja o que for, hoje a gente tem o Lula mais uma vez como presidente e o Brasil continua sendo forte na produção de commodities, ainda mais forte do que o que era na verdade. Então, qualquer coisa que a gente tente prever pode acabar não se traduzindo na realidade que vai ser os próximos 4 anos de governo Lula novamente. Eu torço, para que o Brasil consiga crescer, para que o Lula tome boas decisões e que a gente tenha o melhor para o nosso país, apesar de qualquer coisa ou de qualquer opinião. Eu acho que a gente não pode torcer contra o país só pelo fato do candidato que você escolheu não ter vencido ou não. Se você não queria o Lula, você não vai conseguir mudar isso também, que pelo menos a gente torça para ver as coisas dando mais certo aqui no país, na medida do possível, dentro desse sistema que a gente sabe não é pouco complexo, muito pelo contrário. Mas certas atitudes de vocês acabam me preocupando às vezes. Estou falando sério. Hoje cedo eu estava falando com um seguidor que me perguntou o que estava acontecendo, o que eu achava que ia acontecer depois dessas eleições. Falou que iria vender todas as suas ações aos poucos até o final do ano e ano que vem ia ver novamente o que ia fazer, se ia voltar a investir em ações, se ficava só na renda fixa mesmo, nos fundos imobiliários. E falando com ele eu me lembrei de uma história que tem nada a ver com bolsa de valores, mas que a gente pode usar aqui como exemplo. Não sei se você conhece, quem aí conhece a história de Davi e Golias. Durante 40 dias, o gigante Golias lançou um desafio ali aos seus rivais. Se algum israelita o derrotasse, todo o seu exército se renderia e se tornariam servos dos seus rivais. Porém, se ele vencesse a batalha, aí seria o oposto. O exército inimigo seguiria com o mesmo acordo de se render e servir a ele. Então, os irmãos de Davi contaram para ele que o rei daria a mão de sua filha em casamento para o homem que derrotasse Golias naquele duelo. Davi se apresentou ao rei Saul e se voluntariou para o combate, pequenininho daquele jeito. Assim que o rei ouviu aquilo ali, ele ficou preocupado, mas ele viu tanta certeza, foco ali, sangue no olho do Davi, que ele autorizou o duelo. Ele ofereceu a Davi também todo o arsenal de armas, armadura, proteção. Só que como ele era muito pequeno e não aguentava o armamento, ele desistiu ali de usar qualquer uma daquelas coisas ali que o rei ofereceu. Foi para o rio, recolheu umas pedrinhas ali, umas pedras, colocou elas no seu arremessador, na funda, se eu não me engano. Quando ele ficou frente a frente com o Golias, ele começou a girar a funda, o arremessador, e jogou as pedras em direção do gigante, na direção do gigante. Mas ele tinha muita agilidade e precisão, conseguiu acertar uma pedra na cabeça do Golias, que caiu, perdendo o confronto, o duelo. E aí eu pergunto para vocês, se Davi tivesse usado aquele arsenal, as armas, a armadura, aquelas coisas muito pesadas que ele nem aguentava e nem muito menos sabia manusear e partisse para cima do Golias, tentando resolver no mano a mano, ali no confronto corpo a corpo, o que teria acontecido? O que vocês acham que ia acontecer? Tá? Calma que vai fazer sentido. Provavelmente ele ia perder o duelo para o Golias, porque nesse tipo de combate as chances dele seriam ainda muito menores. Ele usou o que ele tinha a favor dele, agilidade e precisão. Na Bolsa de Valores, a gente vê muito pequeno investidor querendo competir com os grandes investidores da forma errada, tomando decisões que, na verdade, estão mais corroendo o seu patrimônio no curto prazo do que fazendo ele crescer no médio e longo prazo, e às vezes sem nem perceber isso. E aí os fatores que o pequeno investidor tem como vantagem e poderiam usar ali ao seu favor, muito simplesmente não se aproveitam, não enxergam. A primeira grande vantagem que eu queria trazer aqui do pequeno investidor é não ter um chefe. Badu, como assim não ter chefe? Eu tenho chefe, me explica direito isso aí, que eu estou até animado agora que você falou que eu não tenho chefe. É exatamente isso. Fundos de investimento, eles têm clientes ali, cotistas,
para dar satisfação. Clientes, cotistas que muitas vezes têm nem ideia do que está acontecendo, por que a bolsa está caindo, mas eles afetam nas decisões do gestor por conta do seu comportamento, principalmente em momentos de recessão e queda no mercado financeiro, né? O que muitos cotistas fazem? Quando os cotistas percebem que as cotações estão desabando, muitos deles solicitam resgate. E aí, para poder honrar, para poder pagar o gestor, ele é obrigado a vender parte das posições no mercado. Em muitos casos, o gestor faz isso contra a sua própria opinião e convicção do que seria o certo a se fazer nesses momentos. Enquanto ele gostaria que os cotistas estivessem aportando no fundo para que ele pudesse aproveitar as quedas para comprar ainda mais na baixa, ele não tem escolha, precisa vender barato para devolver a grana dos cotistas que estão desesperados ali com a queda. O pequeno investidor, ele não precisa fazer isso se ele quiser, tá? Mas a maioria acaba fazendo exatamente a mesma coisa. O pequeno investidor que tem uma estratégia bem definida, que sabe ali qual que é a alocação que faz mais sentido de acordo com o seu perfil e objetivo, ele pode aproveitar esses momentos para aumentar posição em ativos de renda variável pagando mais barato, entendeu? É isso que acontece. Essa é uma grande vantagem do pequeno investidor que a maioria, infelizmente, não usa. E outra grande vantagem do pequeno investidor é justamente comprar empresas pequenas, comprar ações de small caps com potencial de crescimento. Isso aqui é uma vantagem, porque quanto maior é o patrimônio de um fundo de investimentos, no caso, apesar de ele ter muito mais dinheiro para investir, ele tem menos investimentos à disposição, menos investimentos disponíveis, menos ações disponíveis. Como assim, Badu? Não seria o contrário? Quanto mais dinheiro, mais coisa ele pode comprar? Na verdade, não. É justamente isso mesmo que acontece, porque esses grandes fundos, eles perdem a possibilidade de investimento em muitas das pequenas empresas, por causa da baixa liquidez de muitas dessas ações no mercado secundário. A liquidez é uma das prioridades quando esses grandes gestores eles vão montar suas posições, porque se eles precisarem desmontar, eles precisam conseguir fazer isso rápido também. Se eles não conseguirem, isso é um problema. Enquanto nós podemos comprar sem dor de cabeça ações de small caps e até mesmo micro caps com pouco valor de mercado, um baixo valor de mercado. É um fundo às vezes que tem ali dezenas, centenas de milhões para alocar, ele não consegue fazer isso. Porque além disso poder influenciar na cotação, esse gestor teria dificuldades para vender se ele quisesse, como eu falei. E quem investe há algum tempo já sabe que empresas menores, como small caps, a depender da empresa, é claro, elas têm um potencial de crescimento e retorno maior no médio e longo prazo. Claro que o investidor não pode sair acrescentando um monte de small caps aleatoriamente na carteira, comprando um monte de empresa arriscada. Essas empresas são mais arriscadas e, por isso, a gestão de risco é fundamental. Você precisa saber montar essa carteira. Hoje eu tenho Boa Safra como uma das small caps na minha carteira, BR Partners, por exemplo, Quero, que eu comecei a investir há pouco tempo. Claro que são apenas exemplos isso daqui, né? Não são recomendações de investimentos. Até poderia citar outras para exemplificar, mas como eu disse, empresas menores com potencial de crescimento, elas podem proporcionar retornos acima da média para o pequeno investidor, e o grande investidor ele, às vezes não tem isso. Por isso, se você quiser ter um retorno melhor no longo prazo, para de ficar tentando fazer a mesma coisa que os grandes investidores fazem, muitas vezes, como eu disse, a contragosto, sem querer. A nossa maior vantagem é não precisar jogar o jogo desses grandes tubarões aí, desses grandes investidores. Ao invés de ficar querendo encontrar a ação que vai mais subir no próximo mês, a próxima Magazine Luiza, quais ações vão se dar bem se o Lula ganhar, quais ações podem cair se o Lula ganhar, para de ficar procurando isso. O meu conselho é que vocês busquem ser sócios de boas empresas e segurem as posições de vocês no longo prazo, sempre de olho nos fundamentos. Porque se você tem o tempo a seu favor, você precisa usar esse tempo. Se você passar 30 anos investindo, mas fica sempre girando a carteira por conta de preocupações com o que pode acontecer de fato no curto prazo, você não está usando o longo prazo ao seu favor. Muito pelo contrário. Desse jeito, o que você está fazendo? O investidor que faz isso, ele só está passando um tempão investindo com mentalidade de curto prazo, o que não adianta nada, né? Não vai ajudar muito isso daqui. Com o tempo a seu favor, dá para conseguir ótimos resultados, correndo inclusive um risco menor. Então, apesar de qualquer resultado, galera, sigam fazendo o que está no controle de vocês. Sigam fazendo a lição de casa, investindo regularmente, aportando regularmente, diversificando a sua carteira de forma inteligente e eficiente. Esse foi o vídeo de hoje. Quem gostou, deixa o like, se inscreve. A gente se vê no próximo. Tamo junto. Valeu!